Naquele tempo, perto da cruz, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse-lhe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca dele. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, conforme anunciamos no início da Eucaristia, hoje é um dia especial, porque celebramos mais uma vez uma festa que tem como protagonista Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus e nossa. E o título que nós celebramos dela hoje é precisamente esse: Mãe da Igreja. Ou seja, Mãe de todos nós, a grande Mãe, a Mãe por excelência, a Mãe universal. Outros dizem acertadamente a presença materna de Deus, o seu rosto maternal. São todos títulos muitíssimo apropriados e que combinam e que se compatibilizam com a figura de Maria, conforme nós bem sabemos. E nós sabemos desde sempre, por exemplo, que pelo ato da criação, Deus se tornou o nosso Pai. Não há nenhuma dúvida na cabeça de ninguém, homem ou mulher de fé, acerca dessa verdade. Deus é o nosso Pai. Agora, pela entrega que o Cristo faz do discípulo amado a Maria, sua mãe, como sendo seu filho, todos nós, na pessoa de João, o discípulo amado, também nos tornamos filhos de Maria, filhos da mãe de Jesus. Então, passamos a ser filhos de Deus, como dizemos nós aqui, da parte do pai e da parte da mãe. Não há orfandade de nenhuma das partes. Temos pai e temos mãe. E essa foi precisamente a palavra que o Papa Francisco disse de forma muito enfática quando celebrou os 100 anos das aparições em Fátima. Lá estava eu e ele chegou num silêncio profundo. Depois de caminhar por entre a multidão, a primeira palavra que disse foi: temos mãe. É bom enfatizar que nós temos mãe, porque ter um pai é maravilhoso, mas ter uma mãe é imprescindível. E nós sabemos disso. Quem não a tem mais consigo, sabe do que eu estou falando e do peso dessas palavras. Quanta saudade, quanta falta nos faz uma mãe. E quem a tem ainda, nessa graça e nesse privilégio, é chamado a valorizar essa presença a cada instante, a cada minuto. Então, essa é a primeira verdade que nós tiramos daí. As palavras de Jesus: mulher, eis o teu filho, e filho, eis a tua mãe, nos revelam o autêntico desejo daqueles que partem em relação àqueles que ficam. Eu tenho para mim que se uma pessoa que parte sabendo plenamente que já está morrendo, pudesse falar, em geral as pessoas que estão nesse último momento já não têm
muita condição de expressar qualquer coisa, nem de balbuciar sequer uma palavra. Às vezes a mente está muito confusa, a dor é imensa de partir o coração, e ela já não pode mais se colocar. Mas se pudesse se colocar, não dissesse outra coisa, a não ser o que Jesus disse. Ou pelo menos não intencionasse outra coisa, a não ser aquilo que a gente pode ler da intenção de Jesus Cristo. Ou seja, quem parte nos entrega uns aos outros, como filhos uns dos outros e como mães uns dos outros. Porque bem sabe Jesus Cristo que a maior e mais profunda relação é entre mãe e filhos. Não há uma relação com maior profundidade, maior contundência, maior interferência na vida da gente, do ponto de vista concreto. Então, isso é curioso, porque às vezes, nós que estamos diante de uma pessoa que está muito doente, um familiar muito querido está partindo, qual é a preocupação da gente? É com aquela pessoa. Como é que ela está, como é que está se sentindo, como é que está imaginando, o que é que se passa pela cabeça dela, sabendo que está no seu último momento. E a gente faz de tudo e mais alguma coisa para confortá-la, para consolá-la, até para evitar que ela pense na morte. Curiosamente, aquela pessoa, tudo que tem na cabeça em termos de preocupação é conosco, é com os que ficamos. Como é que eles estão ali, como é que estão me vendo, qual é o sofrimento que está se passando no coração deles, como é que eles estão suportando ver-me nessa situação. Nós nos preocupamos com eles, eles se preocupam da mesma maneira e com a mesma intensidade conosco. E é nessa atenção e nesse acolhimento daqueles que estão ali diante de quem parte, que nós recebemos essa palavra do Cristo, entregando a mãe ao discípulo como mãe dele e entregando o discípulo à mãe como seu filho. Quem parte nos entrega como família, porque deseja que nós nos tratemos como família. E não é só uma questão de faz de contas, não. Façam de contas que são família um dos outros agora. Não, é porque nós sabemos que somos família, a única família de Deus. Mais do que a nossa família de consanguinidade, porque essa a gente não pediu para ter. Essa nós temos automaticamente, não há ninguém que não tenha nascido de uma mãe e de um pai. Entretanto, essa outra é a escolha de Deus para nós. E precisa de uma consciência de cada um para que nós a absorvamos, entremos nela e possamos participar dela. Esse é o mérito que cada um pode ter e construir quando ele se dá conta de que alguém que está lá fora, que ele nunca viu na vida dele, é igualmente irmão, irmã, pai, mãe, filho ou filha. É família. E família inclusive de sangue, porque o mesmo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz por um de nós foi derramado por todos os outros. Então essa consanguinidade faz de nós pessoas intrincadas, completamente interdependentes na relação com todas as criaturas, especialmente homens e mulheres do mundo inteiro. O texto é muito claro, dizendo que daquela hora em diante o discípulo amado acolheu Maria consigo em sua casa. Maria, nesse episódio, faz-nos lembrar aquela outra passagem, quando Cristo está com a cruz às costas, já em busca do Calvário, ele encontra as mulheres piedosas de Jerusalém, as mulheres querendo quase que arrancá-lo das mãos dos seus algozes. E o que é que ele diz com muita serenidade para aquelas mulheres chorosas? Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós próprias e por vossos filhos. Como se quisesse dizer, a minha parte foi feita, agora façam a parte de vocês. De vocês sempre se preocupando e se envolvendo e se comprometendo com aqueles que pertencem a vocês. Esse é um dado muito prático e que nos orienta bastante. Com isso eu creio que nós temos duas tarefas importantes frente à realidade da morte. A primeira, nos despedir de quem vai embora, de quem morre, de quem parte.
na certeza de que nós sabemos para onde é que essas pessoas vão. Por quê? Porque Jesus Cristo já nos revelou isso. Eu voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nenhum de nós pode dizer que é ignorante em relação a quem nos espera. Quem nos espera é o próprio Jesus, no lugar onde Ele exatamente agora está. Então não temos dúvida, nós nos despedimos de quem parte com essa consciência. E a outra tarefa diante da morte é acolher os que ficam, que é exatamente o objeto do Evangelho de hoje. Acolher os que ficam, ou seja, ajustar a nossa vida àqueles que continuam vivos e convivendo conosco e que naturalmente precisarão de nós o tempo inteiro. Porque aquele que se foi já não precisa de nós, nem mesmo do nosso amor, nem do nosso afeto, nem do nosso carinho, no máximo das nossas orações. Mas quem fica precisa do nosso amor, do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa presença, da nossa companhia, dos nossos cuidados e tudo mais. Então vejam como as coisas se invertem para ficarem no lugar em que elas devem ficar desde sempre. Então não é justo que a gente morra com quem morre, ou se deprima com a morte de um que foi. Porque se uma pessoa foi tirada do nosso meio e nós ficamos, é porque a pessoa que foi tirada já cumpriu sua tarefa. E nós que ficamos, ainda estamos cumprindo a nossa. Então, sejamos capazes de olhar para frente, erguer-nos e para além de todas as dores e sofrimentos que a nossa alma, naquele momento, esteja experimentando, como uma verdadeira espada traspassando nosso coração, façamos o que Deus espera de nós. Tenhamos a hombridade, a dignidade de viver adaptando-nos à nova realidade, sem a presença daquele que Deus levou, mas com a presença de todos os outros que Deus deixou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.